Vamos lá! Bom dia, ou é boa tarde? Meio-dia a gente já fala boa tarde. Hoje a nossa live é sobre rejeição. Se você sempre tem vontade de sumir, ou se você conhece alguém que é muito próximo de você e essa pessoa vive sumindo, parece que ela tá fugindo das coisas, hoje você vai entender o porquê. Então eu tô ao vivo aqui no Instagram e tô ao vivo aqui no Facebook e provavelmente a gravação vai lá pro canal do Telegram também. Já coloquei aqui o tema da nossa live aqui no Instagram. E então vamos começar sem delongas, porque eu sei que vai ter um monte de gente que vai assistir a reprise depois. E eu vou manter a minha palavra de fazer todas essas lives aqui meio-dia. Eu vou começar falando o que a gente vai ter hoje nessa live sobre rejeição. Os sinais no corpo, entendendo a mente, quais são os comportamentos, o que essa pessoa faz, essa pessoa que tem muito traço da ferida da rejeição, quais são as expressões que essas pessoas utilizam, o momento que surge a ferida emocional da rejeição, por que ela acontece, por que ela desenvolve esse meu jeito de ser e esse meu formato de corpo. E, principalmente, no final eu vou falar de todos os recursos que essa ferida traz. Porque, gente, não é só notícia ruim. Ah, e a ferida da rejeição, eu tenho que me livrar dessa ferida. Não, porque ela te formou uma maneira de ser, de pensar e de agir, e ela te trouxe muitos recursos que você desenvolveu. Que sem essa ferida da rejeição você não teria desenvolvido, você não seria quem você é. Então, quando vocês dizem, ah, eu tenho que me livrar dessa ferida, vocês estão querendo se livrar dos seus recursos também. Então, muito cuidado com isso. Vocês gostaram, gente, do meu óculos de gatinho? Que é de mentira? Não é aqui no Insta, aqui no Facebook vocês não estão vendo o meu óculos lindo, maravilhoso. E eu coloquei o óculos propositalmente porque tem a ver com a nossa live. Mas vamos lá. Então, só lembrando que ontem eu fiz uma live para introduzir esse tema das feridas emocionais e falei resumidamente um pouco de cada ferida. E durante a semana, todos os dias da semana até sexta-feira, eu vou falar sobre as 5 feridas emocionais. Hoje eu estou falando de rejeição, vou falar de abandono, de manipulação, de humilhação e da ferida da traição. Então, todos os dias vai ter live aqui, meio-dia. Se você não pode assistir ao vivo, depois você vem aqui e assiste o replay que vai ficar 24 horas no ar. E no canal do Telegram eu vou deixar o link para quem quiser assistir depois. Tem muita gente que faz maratona no final de semana. Você é que sabe, você é que escolhe o que você faz com o seu tempo. Não sou eu, certo? A Macy falou que achou muito fofo o meu óculos. Então vamos lá. Quais são os sinais no corpo? Ontem eu falei um pouquinho sobre isso. Então, um corpo muito magro e esguio. Ele parece ser mais comprido, dá a impressão de que a pessoa é mais alta. A energia é mais na cabeça, então ela tem normalmente, se a pessoa tem muito desse traço, a cabeça é um pouquinho maior, é um pouco desproporcional do que o corpo. O corpo, esse corpo magro, é um corpo magro pontudo. E atenção, acabei de responder um story sobre isso, tá? Cuidado com o que vocês pensam de magro. Quando eu falo magro, é magro mesmo, tá? É magro aquele que você acha que é pele e osso, tipo o meu braço, pele e osso. Por quê? Existe uma construção coletiva aí de um corpo perfeito. Então, tudo que sai fora desse padrão ou é gordo demais ou é magro demais, né? E tem, aquela história da falsa magra e blá blá. Eu não sei muito dessas coisas aí, porque não sei se vocês sabem, mas eu não sou muito ligada à moda e tem a ver com a minha ferida, vou explicar. Mas é o magro na descrição, tá? Então é magro, pele e osso. Não é o que você interpreta como magro. Então é um magro pontudo. Os ossinhos, ó, não sei se dá pra ver aqui ossinho. Ai, é todo mundo assim, não é, gente. Tem gente que não é assim, não. Né? Meu cotovelão aqui é a pessoa pontuda, é ossuda. Pode falar assim, é ossuda, dá pra ver todos os ossos dela. Eu brinco que dá pra fazer aula de anatomia. Uso de óculos é um sinal de ferida da rejeição. Pernas muito finas. Semana passada eu fiz uma avaliação, fiz a devolutiva de um mapa, né? Que eu faço a avaliação, às vezes eu faço por foto, às vezes eu faço ao vivo. Mas eu fiz a avaliação. E ela tinha vários outros sinais no corpo, mas as pernas eram muito finas, eram pernas do traço da rejeição. Então não dá pra fugir em alguns casos. Ó, a Ká tá falando que é bem assim. Ah, gente, ó, bumbum, né? Vocês que ficam se matando aí pra ter bumbum empinado, não se matem, não vão contra o corpo de vocês.
Quem tem a ferida de rejeição muito alta, ou vai ter o bumbum bem pequenininho, ou vai ter ele quase reto, parecendo uma tábua. Gente, esses dias eu ouvi num filme, num desenho animado. De perto, era pra um cara, tá? Não era pra uma mulher, era uma brincadeira mesmo. De frente parece que você tá de lado e de lado parece que você foi embora. Eu me matei de rir, porque eu tenho muitos traços dessa ferida da rejeição. Aí, agora, eu vou falar sobre os comportamentos que essa pessoa tem na dor, quais são as dificuldades dela, né? Pra vocês entenderem como essa pessoa pensa. Por quê? Às vezes vocês vão se identificar com a dor. E aí vocês vão falar pra mim, mas Gabi, eu não sou magra desse jeito. O que acontece eu falei alguns sinais primeiro, que eu não falei todos, porque eu já falei, o meu trabalho aqui não é ensinar vocês a fazerem a análise do corpo de vocês. Eu nem sou autorizada para fazer isso, eu estou autorizada para fazer a análise. Aí, vocês vão identificar que vocês sentem algumas dores da ferida da rejeição, mas vocês não têm todos os traços no corpo da ferida da rejeição. O que a gente precisa entender? Que os traços, eles estão distribuídos pelo nosso corpo. A gente tem traços na cabeça, a gente tem traços no tronco, a gente tem traços no quadril e nas pernas. Então, não necessariamente uma pessoa vai ter só esses traços e ela vai ter só a ferida da rejeição. Por quê? Eu expliquei ontem. Todo mundo passa pelas 5 fases do desenvolvimento. Então, todo mundo vai ter que pelo menos o mínimo de cada traço, de cada ferida emocional, tá? Então, às vezes, o seu traço não é tão evidente, mas você pode, em alguns momentos, sentir essa dor ou ter esses comportamentos aqui. Por quê? Porque as feridas se combinam, gente. Elas não são uma coisa isolada. E só a ferida da rejeição. Não. No meu caso, a minha ferida da rejeição é a maior. Ela se combina com toda a misturança que eu tenho das outras feridas, né? Depois vem a da traição, aí depois vem da manipulação do abandono é um pouquinho menor. O meu mapa é como se fosse um funil. E depois, aqui embaixo é a ferida da manipulação. Eu não sei se eu já mostrei o mapa pra vocês, mas me lembra, se der tempo. Quem tá aqui me acompanhando, me lembra e eu mostro no final, eu tento programar aqui, compartilhar aqui a tela, porque eu acho que eu tenho o mapa aqui no meu celular. Mas vamos lá. Então, agora eu vou falar das dores, né? Os comportamentos, como que essa pessoa se sente, o que ela faz quando ela tem a ferida da rejeição, né? Então, primeiro, vamos entender, são pessoas que pensam demais, eu já vou explicar por quê. A energia está concentrada na cabeça. São pessoas que pensam demais. Por eu ser muito mais do mundo do pensar, eu vou ter mais dificuldade com o sentir, certo? São pessoas que são muito mais caladas do que as outras. Por quê? O foco da energia dela está no pensamento. Ela vai pensar. E aí é engraçado que quando eu faço a devolutiva com essas pessoas, elas falam, nossa, mas eu achei que todo mundo pensava demais. Não, não é. Né? Algumas pessoas pensam mais do que outras. Isso não quer dizer que é burro, que o outro não pensa, não é isso, gente. Mas é que a cabeça de quem tem a ferida da rejeição, ela não para. Quanto maior o traço, mais essa cabeça aqui tá processando. São pessoas mais caladas. Por quê? Elas pensam demais. O foco delas está no pensar, não tá no se expressar. Vocês vão ver amanhã a ferida do abandono, o foco da pessoa está no se expressar, no se comunicar, no falar, tá bom? Mas vamos lá, mais os sentimentos. São pessoas que elas se sentem sem valor. Gente, eu tô olhando mesmo, eu fiz o roteiro, eu não engano vocês, senão eu falo demais, né? Se eu fico falando só da minha cabeça, eu viajo aqui, daqui a pouco eu tô contando as minhas histórias de rejeição, aí vocês estão perdidos. São pessoas que elas se sentem sem valor. Então, é aquela pessoa que ela pensa em alguma coisa incrível, aí ela fala, ela pensa com ela mesma, ah, mas isso é bobeira. Ah, mas ninguém quer ouvir isso. Ah, mas ninguém quer falar sobre isso. Ah, mas o que eu penso não importa, né? Ah, e a minha opinião não importa. Isso é muito forte para quem tem a ferida da rejeição. São pessoas que procuram a solidão. Por quê? Por vários motivos. São pessoas que têm uma tendência de ficar mais sozinha. Primeiro, porque a mente não para o tempo todo, tem muita coisa aqui acontecendo, então toda vez que tem influência, interferência de alguém, é como se atrapalhasse o pensamento dessa pessoa, então ela prefere ficar sozinha. No mundo do pensar é tudo muito mais legal, porque eu planejo, eu
Eu imagino tudo do jeito que eu quiser. É muito mais difícil no mundo real. Então, existe uma dificuldade do existir na vida prática. Então, quanto mais eu me isolo, mais eu fico no meu mundo, que é melhor do que o mundo real. E aí, qual é a dificuldade? De fazer essa transição, de entender que eu tenho o meu mundo imaginário, que eu tenho a ferida da rejeição e esse mundo vai ser sempre melhor e que eu vou ter que ir para o mundo real, porque é onde a vida acontece, tá? Então, não adianta também querer só se isolar e viver feliz. Dá para viver assim, mas não necessariamente é saudável. E procura a solidão porque também é uma forma de fugir da possibilidade da rejeição. Porque se o meu maior medo é ser rejeitada, se eu não apareço, se ninguém me vê, eu não vou ser rejeitada. Olha só. E, gente, vocês acham que isso é um processo inconsciente, que a pessoa pensa sobre isso? Não, é inconsciente. O fato da gente não pensar sobre essas decisões não quer dizer que a gente não faz. É o nosso sistema se programando para nos proteger. São pessoas discretas. Elas são discretas na forma dela falar, na forma dos gestos dela. Então, a pessoa, se ela trabalha numa empresa, é aquela pessoa que passa despercebida. E essa é a intenção desse sistema. Mesmo que a pessoa não pense isso conscientemente, a intenção dela é passar despercebida, é ter a capa da invisibilidade. Quem tá vindo aqui no Facebook, gente, só pra eu avisar, eu não tô olhando aqui pra bolinha direto pra vocês, não é porque eu sou mal educada, não. Um pouco, né? Mas é porque a gravação eu vou gravar aqui do Instagram, tá? E essa gravação vai lá pro canal do Telegram depois e fica lá disponível pra quem estiver no canal do Telegram. Então não se sintam rejeitados, porque eu não estou olhando pra bolinha aqui da câmera do Facebook, tá? E quem quiser vem pro Instagram, é o mesmo canal. É gabrielamodesto.terapeuta. Então, a pessoa é discreta não só no modo de ser e no modo de agir. Ela é discreta, gente, até nas roupas. Você pega uma pessoa que tem a ferida da rejeição muito alta, lembra? Quanto mais alto o traço dela, mais sinais ela vai ter da ferida da rejeição. O guarda-roupa dessa pessoa é preto, branco, bege ou é azul. Ela vai ter dificuldade de usar cores vermelho, laranja, estampa, óculos de oncinha, jamais, tá? Eu tô aqui brincando, mas na verdade o meu óculos deveria ter sido mais discreto. Inclusive, gente, deixa eu ver. Nossa, olha, eu queria mostrar, agora que eu pensei, eu não tinha pensado nisso, gente. Eu queria mostrar pra vocês o meu óculos de quando eu uso óculos, né? Mas meu grau é pequenininho, não é muito alto. Mas o meu óculos é super discreto. Também ele é antigo, né? Gente, eu tava na faculdade, tem quase 20 anos esse óculos. Os oftalmologistas que não me ouçam. Mas ele é super discreto. Por quê? A pessoa, ela quer vestir a capa da invisibilidade. Esse que é o desejo da pessoa que tem a ferida da rejeição. Então, ela é discreta nas coisas que ela fala. Ela quase não expressa o que ela pensa, porque se ela expressar também, vocês estão ferrados, né? Porque passa aqui. Elas são discretas na maneira de agir, né? Então são pessoas que elas ficam mais no canto delas, elas não são pessoas que ocupam muito espaço, né? Por exemplo, numa refeição, ela fica ali no cantinho dela, se precisar, ela se amassa, né? Inclusive, vocês vão entender, na barriga da mãe essa criança já fazia isso. E são discretas nas roupas. Elas não se vestem para chamar a atenção do mundo, para ser lindas e maravilhosas para o mundo ver como elas... Não, elas se vestem só para não sair pelada, porque se pudesse, não saía nem de casa, tá? Na dor, claro, né? Se a pessoa tá bem com ela mesma, ela já entendeu que ela tem essas dificuldades, mas ela encara a vida mesmo assim. Do jeito que dá, né? A gente fala. Bom, são pessoas que, né? Então eu falei, são discretas porque elas são apagadas, e não quer dizer sem graça, tá? Mas elas são mais apagadas, neutras, e elas querem ser invisíveis mesmo, elas fazem de tudo para passar imperceptível. Então são pessoas que no trabalho elas chegam de fininho, elas saem de fininho. Elas não querem falar oi para todo mundo, não querem falar tchau para todo mundo. Gente, olha eu falando de mim aqui, são muitas características minhas, muitas. Quem é da ferida da rejeição aí, levanta a mão. São pessoas que descobrem diferentes meios de fuga. Por quê? É uma tendência de quem tem a ferida da rejeição de se esquivar das situações, né? De fugir mesmo.
Então ela chega num lugar, ela sabe por onde que ela pode sair, fugas emocionais, de que forma ela pode se livrar das situações, que mentiras que ela tem que inventar para evitar certas situações. A pessoa, ela fica. A concentração dela não tá na cabeça, no pensamento. Ela fica ali matutando milhões de possibilidades na cabeça dela. Quando eu fiz um workshop sobre feridas emocionais, eu lembro de uma cliente que ela tem muitos desses sinais, o corpo dela, inclusive, ela é super alta, bem magra. E ela falava: toda vez que eu vou para uma festa, eu chego, eu já sei onde ficam todas as portas e eu fico lá no canto observando todo mundo. E eu sei o que está acontecendo e eu sei por onde eu vou sair, por onde eu vou entrar, o que, que eu vou fazer, já tá tudo na minha cabeça. Então, quanto mais eu vou falando disso, mais as pessoas vão se identificando. E aí aquela velha pergunta que todo mundo se faz: ai, por que eu sou assim? Pronto, agora você entendeu. É porque você tem a ferida da rejeição. E às vezes não é você, mas às vezes é o seu marido, às vezes é a sua amiga, às vezes é o seu filho. Gente, acontece muito das pessoas terem traços muito diferentes e não conseguem entender o filho. E por quê? Porque fica achando que o filho tinha que ser igual, né? A gente sempre acha que o nosso jeito de ser é o melhor. E aí isso elucida muito as pessoas. É muito incrível mesmo isso. Tá? Desculpa, eu sou apaixonada por esse tema, eu tenho que falar isso. São pessoas que se julgam incompreendidas. Mas sabe qual é o melhor de quem tem a ferida da rejeição? Ou pior, entre parênteses? A pessoa nem falou a ideia dela, mas ela já tá sentindo que ninguém vai gostar. Então, são pessoas que elas têm dificuldade de expressar o que elas pensam, porque elas são mais do mundo do pensar. A comunicação não é o forte delas. Vocês percebem aqui que eu falo muito, então, porque não é só a minha ferida da rejeição, eu tenho outras combinações, né? Inclusive a ferida do abandono, a ferida da manipulação, que me faz falar muito. Mas quem tem muito o traço da rejeição vai ter dificuldade de expressar, porque é tanta coisa passando pela minha cabeça que eu não consigo expressar tudo o que eu penso. A velocidade da minha fala, mesmo ela sendo rápida, não consegue expressar tudo o que eu penso. E às vezes as ideias ficam meio entrucadas ali. Eu penso tão rápido que eu não consigo expressar isso para as pessoas entenderem no fluxo que eu penso. Então já existe um choque aí por uma questão de ritmo, por uma questão de velocidade. Aí a pessoa quase não fala, porque ela já tem medo. Se eu falar, compartilhar as minhas ideias, vocês podem rejeitar as minhas ideias. Então, se eu não compartilho, eu não sou rejeitada, gente. O sistema é fogo, né? Aí, quando ela compartilha, nas poucas raras exceções que ela compartilha, as pessoas não entendem. Por quê? Porque ela não tem esse dom da comunicação, ou ela fala numa velocidade que as pessoas entendem, ou ela não escolheu as palavras certas, aí as pessoas não entendem o que ela tá falando. Aí o que ela sente? Ela se sente incompreendida, ela se sente rejeitada nas suas ideias. Então, percebe que às vezes tudo aquilo que a gente faz para se defender de ressentir aquela ferida é exatamente o que traz de volta aquilo. Por isso que a gente precisa estar atenta. Por ter esse. São pessoas muito desapegadas. São pessoas desapegadas das pessoas, pessoas desapegadas dos materiais. Eu só sou meio apegada com os meus livros. São pessoas desapegadas do passado, né? São muito desapegadas. Mas, na verdade, isso é uma mentira. Porque a palavra certa para essas pessoas não é desapego. Desapego é quando você dá muita importância e mesmo assim você consegue deixar ir. Quem tem a ferida da rejeição, na verdade, tem medo de se apegar. Tem medo de se apegar e aquela possibilidade, aquela situação não acontecer da maneira como ela imaginou lá no mundo imaginário dela, no mundo de Bob, né? No mundo dela. Então, elas falam que elas são desapegadas, isso durante muito tempo eu falava que eu era desapegada. É desapegada no sentido do comportamento, mas o motivo que faz essa pessoa ser desapegada é o medo dela se apegar demais e sofrer. Então, é aquele tipo de pessoa que ela pensa assim, ó. Se eu não tenho certeza que vai dar certo, eu não vou nem tentar. Que é um dos perfis, uma das dificuldades no relacionamento amoroso. Ela tem receio de investir, de se aproximar, de aprofundar naquele relacionamento e ser rejeitada, então ela não quer. Então ela é desapegada. Ela deixa ir. Mas na verdade é só um mecanismo de defesa. Não tem problema, na verdade, gente, o comportamento, tá? O comportamento não é o problema. O problema é sempre se a gente está se identificando com o medo ou se a gente está fazendo aquilo porque a gente realmente acredita
que aquela é a decisão certa, que aquele é o caminho certo, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falar de como surge essa ferida. Ah, mais duas coisas. É uma pessoa que sempre cede o lugar. É a primeira a ceder o lugar. Vamos supor que vai ter um jantar em algum lugar, sei lá, na casa de alguém. Aí tem 7 pessoas e 6 cadeiras. Quem tem a ferida da rejeição é o primeiro a falar assim: ah, eu sento no sofá. Ah, pode deixar que eu como de pé mesmo. Porque ela é desapegada, não é, gente? O pânico é tão grande de alguém falar para ela e falar assim: você vai sentar lá no sofá, que ela prefere ela mesma escolher. Porque a dor é muito forte, ela tenta evitar o tempo todo essa dor. E também a mesma coisa, né? Deixar os outros irem na frente, suprir as suas vontades, deixar que a vontade dos outros estejam em primeiro lugar. Por quê? Lembra que a primeira coisa que eu falei, essa pessoa se sente sem valor? Ela fala, ah, nem era tão importante assim. Ó, a Ká se identificando. Gente, quem tem a ferida se identifica. E aí vocês vão ver, durante as lives que a gente for fazendo durante essa semana, se você não tá se identificando com a ferida da rejeição, quando for a ferida que mais está latente em você, você vai se identificar com tudo. Fica tranquila, tá? Então, essas pessoas, elas sentem que elas não têm valor. O que eu penso não tem valor, o que eu faço não tem valor, ninguém me percebe, ninguém olha pra mim. Mas olha só a dualidade. Ao mesmo tempo que eu sou discreta, quase não falo com ninguém, quero ser imperceptível, eu fico achando que ninguém me percebe. Sim, porque eu estou tendo esse comportamento. Então, percebe como o nosso comportamento para evitar a rejeição é o mesmo comportamento que me traz a sensação de rejeição? Por isso que é tão importante a gente ter consciência disso, porque senão a gente mesmo, nós pessoas, não é o mundo que está fazendo isso com a gente, não. A gente mesmo está criando oportunidades para que a gente ressinta essa dor. Mas vamos falar mais sobre isso aí. E quais são as expressões mais utilizadas por quem tem bastante a ferida da rejeição? Ah, nada, sumir, vontade de sumir. Gente, quem tem a ferida da rejeição vai falar com muita tranquilidade. Ah, eu quero sumir. Ah, eu quero morrer. Ah, eu quero desaparecer. Ó, só um ponto importante aqui que a Cibele colocou. Por isso o transtorno da ansiedade, de tantos pensamentos. Não necessariamente, tá? Não é uma regra que quem tem a ferida da rejeição vai ter transtorno de ansiedade. Mas sim, quem tem a ferida da rejeição tem um excesso de pensamento, sim. Por isso que é tão importante para quem tem a ferida da rejeição ter os seus momentos sozinho. Ela não precisa viver isolada do mundo, não. Mas ela precisa de alguns momentos por dia. É como se ela... Tudo que a informação que ela viveu durante o dia é como se ela tivesse aquele tempo para organizar e armazenar tudo aquilo. Que normalmente o cérebro já faz isso para todas as pessoas à noite durante o sono. Mas quem tem a ferida da rejeição quer fazer isso conscientemente. É uma coisa bem louca que acontece no nosso cérebro, tá? Mas não é por isso. Mas pode acontecer. Só queria desmistificar porque não é uma regra, tá? Inclusive, são pessoas que têm mais chance da depressão até do que outros transtornos. Por quê? Por causa desse isolamento e desse sentimento de estar sem valor, tá? Tem grandes chances. Também não é regra, tá? Não vão sair daqui falando que a Gabriela falou que quem tem a ferida da rejeição vai ter depressão. Eu não falei isso. Mas existe uma tendência, né? Inclusive eu já tive depressão, mas essa história é assunto para um outro dia. Então, vontade de sumir. Ai, gente, ó, cuidado, porque eu falei de depressão e eu vou falar. Essas pessoas usam muito a expressão: ai, nossa, que vontade de morrer, vontade de desaparecer. Não necessariamente quer dizer que essa pessoa tem vontade de morrer morrida, tá? Que ela quer se matar. É porque na cabeça da pessoa que tem rejeição, morrer é a mesma coisa que sumir. Então ela diz que ela quer sumir e quer morrer a mesma coisa. Não tem essa conotação de sofrimento. É só assim, cara, eu quero me desaparecer por um pouco. Eu quero só que o mundo pare, desaparecer por um pouquinho, depois eu volto. É mais ou menos isso, tá? Então, é que quem não tem a ferida da rejeição fica meio assustado se a gente fala isso, que quer morrer. Mas só pra vocês entenderem, tá? Isso não quer dizer que a gente não precisa estar de olho, porque às vezes a pessoa tem a ferida da depressão, tem depressão, né? E ela não fala, porque quem tem a ferida da rejeição, ela não compartilha suas dificuldades. Ela não compartilha nem o que tá bom, ela vai compartilhar a dificuldade? Ela não compartilha, ela acha que ninguém vai ouvir, que ninguém vai dar valor, então é muito difícil. Ó, a Ká falou aqui, só quero que esqueçam da minha existência. É mais ou menos isso. Por quê?
É como se ela evitasse a dor. Se ninguém lembra que eu existo, eu evito a dor. Mas na verdade, eu me ressinto porque ninguém está me vendo, ninguém está sabendo da minha existência. Então, ao mesmo tempo que a gente evita, a gente reforça. Cuidado. Bom, então tá, agora eu vou explicar tecnicamente. Quer dizer, não muito tecnicamente, né? De uma forma simplificada. Como é que surge a ferida da rejeição? Porque o que eu quero que vocês entendam, né? Que todo mundo, porque a gente culpa muito, né? De uma forma geral, a gente culpa o pai e a mãe. Mas não quer dizer que o pai e a mãe rejeitou essa criança, né? Pelo menos no meu caso, eu acho que não. Depois a minha mãe diz aí, né? Porque eu acho que ela não está presente. Mas quer dizer que a criança... Gente, desculpa, quase derrubei tudo. Quer dizer que a criança, aquele bebê, teve a sensação, ela interpretou o que estava acontecendo como rejeição. E como rejeição é um nome que a gente agora, adulto maduro, conseguiu dar. Por quê? Na fase que acontece a ferida da rejeição, o bebê não tem esse tipo de lógica, tá? Então, a fase da rejeição é a fase da vida intrauterina. O feto, o bebê tá ali na barriga da mãe e ele está desenvolvendo, ele está começando a se desenvolver como um organismo. Organismo não é só corpo, é o corpo e a mente. O que é a mente? É o sistema neurológico, né? Ele vai formar o nosso cérebro e vai formar a medula espinhal. Esta formação faz o quê? Com que a energia que o bebê tem a possibilidade de se concentrar é a energia da cabeça. Porque é o único recurso que ele tem ali. É esse desenvolvimento. E não é processar, não é inconsciente, não é memória, não é interpretação. A gente ainda não tem nada disso na barriga da mãe. Mas a gente tem a capacidade de interpretar uma coisa. Se o ambiente está bom ou se o ambiente está ruim. O ambiente da barriga da mãe. Então, se a mãe tá bem cuidada, tá saudável, tá vivendo um momento relaxada, tá calma, tá tranquila, ela tem uma gravidez tranquila, fisicamente, né, biologicamente e emocionalmente, o que acontece com o corpo dela? O corpo dela tá bem, tá relaxado, tá transmitindo todas as informações pro bebê, tá fabricando esse bebê muito bem, tá passando o fluxo sanguíneo para a barriga vira um ambiente relaxado, os músculos relaxados, confortável, onde o bebê tem possibilidade de se mexer e tal, né? Então o bebê consegue ocupar aquele espaço, porque tá bom, tá gostoso, ele se sente à vontade. Ou a mãe vai sentir medo, ela vai sentir raiva, ela tá com medo de quando essa criança nascer, ela tá preocupada com as contas que ela tem para pagar, ou ela tá quase se separando do marido, ou aquele bebê foi fruto de uma relação que não tinha amor, ou ela tá doente mesmo fisicamente, existe um problema biológico. O que acontece quando essa mãe não tá bem, física ou emocionalmente? Biologicamente acontece uma contração, né, muscular e dos vasos sanguíneos. Então, diminui o fluxo sanguíneo para a barriga e a musculatura em volta da barriga também fica mais contraída. Aí o ambiente não fica tão agradável para o bebê. O bebê não se sente tão confortável de ocupar aquele espação todo, porque ele não sente mais que ele está ali de férias nas Bahamas. Ele sente que, opa, esse lugar aqui não tá legal. Eu não devia estar aqui neste lugar, porque não está legal. Então, se isso acontece de vez em quando, ok. Depois, no outro tempo, aquele bebê relaxa, tá bem, tá se mexendo e tal lá. Se aquilo acontece repetidamente, aquele ambiente que ele tá sempre difícil, ele sempre tá sempre despertando a sensação nele de que ele não devia estar à vontade, de que ali não está bom, vem a sensação de rejeição, a sensação de que ele não deveria estar ali. Quer dizer que essa sensação vem do pai, vem da mãe, vem da avó, vem de tios, vem de Deus? Não. Só quer dizer que que o bebê interpreta o ambiente como bom, como confortável, como agradável ou como ruim, como desagradável. É só isso, tá? Não fique interpretando blá 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 blá, porque é só isso. E quanto mais acontece na fase que a gente está vivendo, quanto mais as situações acontecem, mais a gente fica com aquela marca. A marca, quando a gente fala, explicando neurologicamente, é o registro neurológico. Se acontece uma vez, aquele caminho, foi só uma vez.
Se acontece repetidamente, aquele caminho se marca. Eu dou exemplo, é igual quando tem praça, sabe praça que é gramado? E sempre tem aquele caminho que todo mundo passa a pé e fica sem grama. Então, os caminhos neurológicos, as sinapses, elas também são assim. Se alguém passou ali de vez em quando, se teve um caminho ali de vez em quando que saiu, não tem problema, não vai ficar marcado. Mas se a situação se repete, se repete, se repete, se repete, ela vira um caminho marcado. E é assim que acontece a ferida emocional, tá? Todas as feridas emocionais acontece isso. E no caso da rejeição, é essa sensação de que o ambiente não está agradável, de que eu não deveria estar aqui, não é confortável para mim. Quais são os mecanismos de defesa que são ativados ali naquele momento? Eu tenho que ocupar menos espaço, eu tenho que me mexer menos, eu tenho que fazer o menos possível para sentir menos desconforto possível. Então, o que acontece quando a gente vira adulto? Eu tenho que fazer o menos possível, eu tenho que me comunicar o menos possível, eu tenho que existir o menos possível. Porque o medo da gente, quando adulto, de existir, não é de aparecer. É o medo de que quando eu apareço e as pessoas me conhecem, eu vou ser rejeitada. Então, é esse medo que vem. E são pessoas que é meio que o grande pânico delas é estar em público. Falar em público, por exemplo, pode ser um grande medo. Se destacar entre os coleguinhas de escola. Então, às vezes, vocês vão perceber situações que vocês viveram no passado e que vocês nunca entenderam. E relacionamentos, que vocês fogem dos relacionamentos. Ou sempre tem uma briga, ou vocês inventam uma briga do além para não continuar aquele relacionamento, aquele namoro. Quem tem a ferida da rejeição, para se proteger dessa rejeição, acaba fazendo o quê? Rejeitando. A gente pode dizer desapegado, a gente pode dizer que a gente deixa aí, a gente pode dizer que não era tão importante assim, mas no fundo o que nós estamos fazendo é rejeitando. E isso todas as outras feridas, tá? Toda vez que a pessoa tenta se defender do abandono, ela tá abandonando alguém. Toda vez que a pessoa tenta se defender da manipulação, de ser controlado, ela tá tentando controlar alguém. Todo o mecanismo de defesa vai fazer isso com a gente. E qual é a importância da gente ter consciência disso? A gente sair desse ciclo. Parece o cachorro correndo atrás do rabo. Ao mesmo tempo que eu não quero mais ser rejeitada, os meus comportamentos, o meu modo de pensar e até o meu corpo reforça essa rejeição. Qual que é o segredo? Eu vou mudar a minha forma de pensar? Dificilmente, até pode, mas tem que ser um impacto emocional muito forte. Eu vou mudar o meu corpo? Dificilmente, tem que ser um impacto emocional muito forte. Por que emocional? Porque tem que mudar, gente, o registro neurológico. E mudar já é difícil. Mudar um hábito é difícil. Ai, não vou mais comer açúcar, não vou mais tomar café, não posso mais comer doce, tenho que fazer exercício todo dia. Mudar um hábito é difícil, porque lembra lá do caminho na grama. É uma sinapse que tem que ser repetida, 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 repetida. Então, por exemplo, os atletas, quem tem muita força de vontade, por exemplo, a pessoa é atleta 10, 20 anos, ela reforçou aquele comportamento, ela pode modificar algumas coisas. Agora, outras coisas a pessoa precisa sofrer um abuso, né, emocional. Ela pode, por exemplo, uma situação de guerra, uma situação de um desastre natural, por exemplo, sei lá, tsunami, perdeu tudo, perdeu a família, quase morreu. Essas coisas que é muito forte pode alterar, tá? As sinapses e a mente e pode alterar o mapa, as feridas emocionais e inclusive o corpo. Fora isso, nós, mortais, que estamos aqui vivendo dia a dia e que a gente não tem esses fortes impactos, o nosso mapa vai ser o mesmo. A combinação das nossas feridas vai ser a mesma, pode mudar entre uma ou outra que estão próximas, tá? Por exemplo, a ferida da rejeição é 25% e a do abandono é 22%. Pode alterar entre esses dois. Mas não vai alterar se eu tenho 50 de uma e 10 da outra. Não vai fazer essa troca, tá? Ó, já saí do roteiro, já comecei a falar de mapa. Oi, gente. Olha eu viajando aqui, né? Vamos lá. Nenhuma pergunta aqui no Facebook. Ok, nenhuma pergunta aqui no Insta. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, já vão deixando aqui, porque aí eu acabando o tema, eu já vou nos comentários de vocês e vou responder, tá? Então, vocês entenderam como surge a ferida, né? No momento da barriga da mãe. Vocês entenderam que não é o pai, nem a mãe, nem o irmão que rejeitou vocês, que fez isso acontecer? Pode ser que o pai, a mãe, os irmãos, a família, o avô rejeitou vocês? Pode.
Mas o que eu tô dizendo é que não é isso que influencia. O que influencia é o estado fisiológico da mãe. É isso que influencia. Se isso tudo afeta a sua mãe se sente mal, pode ter isso, pode ter acontecido isso. Mas pode ter sido as contas para pagar, tá? Então não vamos culpar o pai e a mãe, né? Porque eles também já têm que resolver o problema deles. Vamos nós adultos cuidar da nossa vida. Agora, o que eu quero falar? Quais são os recursos? Porque é aí que a gente entra em pânico e fala, tá, então agora eu só tenho esse problema, o que eu vou fazer? Tenho a ferida da rejeição, agora eu vou me enforcar no pé de couve. Ou eu vou me afogar num copo de Coca-Cola, né? Não. Por quê? A natureza é sábia, é incrível, maravilhosa. O seu sistema, ele fez tudo isso para te proteger. Você sentiu aquela sensação, o que o seu sistema falou? Opa, vamos dar um jeito dessa pessoa não sentir mais a rejeição. Porque tá demais esse negócio aí. Isso dói muito, a gente não quer mais sentir isso. Então, o corpo se programa para ser um corpo magro, esguio, pele e osso. Por quê? Porque as pessoas não têm vontade de abraçar pessoas pele e osso. Porque você pensa assim, nossa, eu vou quebrar essa pessoa. Ou você pensa... Aliás, não pensa, tá? Existe um outro acontecimento que acontece no cérebro, que é o neurônio espelho, que a gente olha a pessoa, ela passa uma impressão pra gente, e aí a gente tem algumas atitudes. Por isso que às vezes a gente fala, o santo não bateu. Não tem nada a ver com o santo, não. É o nosso sistema, neuroespelho. E aí, a pessoa bate o olho, nessa pessoa magra e pontuda, ela não tem vontade de abraçar. Ela fica na dela, no máximo ela dá a mão, né? Às vezes ela tem medo até de falar oi, porque às vezes a pessoa é séria, nossa, eu não vou nem falar nada. Por quê? O corpo foi feito para isso mesmo, para ninguém chegar muito perto, porque se chega muito perto e depois vai embora, o que vai acontecer? Eu vou me sentir rejeitada. Ou seja, o ambiente estava confortável e ficou desconfortável de novo, percebe? Esse que é o ponto. Aí, a mente, como é que a mente funciona? Então, eu quero sumir, eu quero passar despercebida, eu quero ser discreta. O que mais? O que eu falar não importa. O que eu penso não tem valor. Eu vou dar um jeito de fugir, desaparecer. Por que o sistema pensa isso? Para ele evitar situações em que ele se expõe demais e ser rejeitado. Mas, em compensação, quais são os grandes recursos, as grandes habilidades que a ferida da rejeição traz? Só lembrando, gente, o nome do traço de caractere dado lá atrás pelo Reich, pelo Lowen, é o traço esquizoide. Não tem nada a ver com esquizofrenia. É esquizoide no sentido de esquisito e de que está no mundo dele, tá? Mas eu prefiro falar ferida da rejeição para vocês não ficarem tentando interpretar com doença e tal, porque aí vira uma lamaceira. E é melhor a gente ter uma comunicação simples e que funciona do que a gente ficar tentando colocar coisas complicadas e que vocês não vão entender. Então, quais são os recursos e habilidades? Porque eu quero que você saia daqui entendendo que você não é só um problema de rejeição. Você tem muitos recursos. A sua energia é a energia da cabeça. Então, o seu grande talento onde está? No seu pensar. Então, o seu raciocínio é rápido. Então, assim, aí eu tô explicando uma coisa pra você, você já entendeu. E aí, se eu repito aquilo, você acha um saco, porque você já entendeu, você não quer que fique repetindo a mesma coisa. Vamos pra próxima. Né? São pessoas que têm uma velocidade de pensamento muito grande. Inclusive, às vezes é difícil acompanhar a velocidade do pensamento dessa pessoa. Então, o raciocínio é muito rápido, são muito criativas, então tem muitas ideias. Qual é o problema? Aí a pessoa fala assim, eu não acho que eu sou criativa. Porque a pessoa tem um monte de ideias quando ela tá bem. Aí um dia ela acorda de mau humor, ela fala, nossa, tudo uma porcaria, joga no lixo. Aí ela não compartilha com ninguém, ela não fala com ninguém, ela esconde as grandes ideias que ela tem. É este que é o problema, tá? Então você é criativo, só que você não compartilha, você esconde. E aí é que a gente precisa entrar com uma solução. Então, são pessoas que são rápidas para solucionar problemas. Eu adoro resolver problemas. Os meus amigos me ligam perguntando o nome disso, como é que faz aquilo, me ajuda a pensar aquilo outro. Eu tenho uma capacidade de ver vários caminhos e várias possibilidades que é uma doideira. E eu também achava que eu não era criativa. Até porque existe uma coisa coletiva de que achar que criativo tem a ver com artes. Então, se eu não sou artista, eu não posso ser criativo, né? Eu achava isso.
eu não sei pintar, não sei tocar nenhum instrumento, não sou muito boa com essas coisas. Mas eu sou extremamente criativa para resolver problemas, para encontrar soluções, para pensar em novas possibilidades, tá? Então pensem nisso também. O que você entende como criatividade? Então aprende rápido, já falei, pense em detalhes e pense em vários detalhes, vários caminhos. Esse é o grande diferencial. Enquanto a pessoa tem uma ideia, você teve 5, só que você achou as 5 ruins e jogou tudo no lixo e nem compartilhou com os amigos. São pessoas aptas a reagir rápido diante de emergências. Por quê? Porque ela pensa rápido e porque ela está sempre pensando em fugir. Então ela já sabe mais ou menos como escapar das situações. E aí eu tô falando de emergência de assalto, de tiroteio, de atentados, mas eu tô falando de emergências emocionais. Quando ela não tá se sentindo bem, quando ela acha que alguma coisa tá ruim, ela dá um jeito de fugir também, tá? Ó, vocês tudo se identificando. Vocês estão vendo, gente? Não é só coisa ruim. Tem a dor, mas a gente desenvolveu os recursos. Se você não tivesse tido a ferida da rejeição, se eu não tivesse tido a ferida da rejeição, eu não tinha um monte de ideia maluca que eu tenho. O que eu tive que aprender? A valorizar, a dar vazão para essas ideias e parar de jogar tudo no lixo. Porque é um recurso que nem todo mundo tem. Tem uma aptidão para trabalhar sozinho. E aí, Caio, acho que foi até você que me perguntou sobre trabalho, né? O meu foco com essas lives é falar sobre relacionamento amoroso. Eu até vou falar agora, daqui a pouco, sobre o perfil no amor. Mas, um ponto importante. Essa pessoa, ela trabalha melhor sozinha. Por quê? Porque ela pensa e ela organiza as informações aqui. Se ela tem que trabalhar com muita gente falando com ela, perguntando as coisas para ela, ela não vai render a mesma coisa de que se ela trabalhasse sozinha. Isso quer dizer que essa pessoa precisa viver isolada? Não. Mas ela produz mais, ela é mais eficiente. Então não existe uma profissão, mas existe funções em que a pessoa pode trabalhar mais sozinha e funções que a pessoa pode trabalhar com o público, por exemplo, né? Então, não é a profissão em si, mas como a gente usa aquele conhecimento, aquela habilidade. Vou dar o meu exemplo. Por exemplo, eu tenho a ferida da rejeição mais forte. Por mim, eu só pensava e só atendia, porque o meu grande amor são os atendimentos individuais. Mas eu preciso estar aqui para vocês conhecerem o meu tema, os meus recursos, para vocês me conhecerem, porque quem vai me contratar se nunca me viu na vida, né? Então, eu uso outros recursos que eu tenho das outras feridas para estar aqui. Mas o meu grande talento é o atendimento individual. Inclusive, para mim, eu prefiro atender individual do que em grupo. Por quê? Porque eu funciono melhor pensando numa situação específica, para uma pessoa específica. Porque aí, para ela, eu consigo um monte de ideias, um monte de possibilidades. Quando é um grupo só, é como se tivesse não é desperdício que fala. Dispersão de ideias, percebem? Então isso eu fui entendendo depois que eu entendi que eu tinha essa ferida da rejeição e que eu podia funcionar e mudar o meu trabalho de maneiras diferentes. E por isso que eu entendi que em alguns trabalhos que eu já tive na vida, porque eu já tive muitos trabalhos, gente, eu pedia demissão e ia para os outros, eu tinha tanta dificuldade de trabalhar, porque às vezes eu precisava de demandas de outras pessoas e isso para mim era muito difícil, tá? E é uma pessoa que não precisa dos outros incondicionalmente. Não quer dizer que ela é totalmente independente, mas ela consegue viver sozinha sem aquele sentimento de que, eu preciso dos outros. Não, tá? Mas qual é o ponto? Então tenho ferida da rejeição, vamos isolar do mundo. A vida não acontece isolada. A vida acontece no mundo. Então a gente vai pro mundo, apesar do nosso medo de se sentir rejeitado. Qual é o exercício? Entender. Por que eu tenho medo de ser rejeitada? Eu já sei que é por causa da minha ferida. Aí eu vou para uma situação X, eu falo, por que eu vou ter medo de ser rejeitada aqui? O que de pior pode acontecer se eu for rejeitada aqui? O que de pior pode acontecer se não aceitarem as minhas ideias? Por exemplo, eu vim fazer essa live meio-dia. Meio-dia eu sei que é um horário que quase não tem ninguém, as pessoas estão trabalhando, não tem, às vezes, disposição, não tem internet para ver uma live. Mas eu precisava fazer. Então, eu tô disposta a estar aqui e ter 0 pessoas na minha live e eu não vou ficar achando que é a minha ferida da rejeição. Eu vou achar que as pessoas estão fazendo outra coisa e se elas quiserem, elas vão assistir depois. Então, é um trabalho que a gente faz internamente, tá? Não é assim, agora, vocês sabem que eu tenho a ferida da rejeição, então todo mundo tem que me amar. Não é assim que vai funcionar, tá? É você fazer esse treino e fazer esse exercício que
Depois que eu faço o mapa com a pessoa, é esse o meu compromisso com ela. Ajudar ela a identificar as situações que ela tem esse medo e enfrentar apesar do medo. Não é se isolar por causa do medo, tá? E tô falando da ferida da rejeição. Dependendo das outras feridas, vão ser outros comportamentos que ela vai ter para se defender desse medo e que ela vai ter que enfrentar. Antes de responder as dúvidas de vocês, eu só vou compartilhar aqui o perfil do amor, perfil amoroso, tá? Só deixa eu ver. Ah, a Ká se identificou aqui. Parece que a Yara também. Então tá, vamos lá. No amor. Peraí que tinha uma pergunta. Deixa eu só voltar na sua pergunta, Ká, senão eu vou perder. Aqui, ó. Ai, falou. Quando eu era criança, eu me escondia atrás dos meus pais e quando alguém me dava um beijo, eu limpava depois. Aí, o pai e a mãe ficam com vergonha, briga com o filho, fica mandando o filho abraçar e beijar os outros. Quando não é o estilo da criança, ela odeia. A minha filha também fazia isso. Todo mundo chegava na porta da escola, assim, os coleguinhas, oi, Belinha, oi, Belinha. Ela fingia que não era com ela. Ela olhava com além. Eu queria morrer, né? Eu com a minha filha de rejeição. Mas eu não obrigava ela. Eu falava, sei lá, cada criança é cada criança, né? Eu não vou obrigar. Eu sempre pensei assim. Mas entendo, ela tem muito da ferida da rejeição também. Talvez não tanto quanto eu, mas ela também tem bastante. Então, não gosta de gente agarrando. Eu tenho momentos de que eu gosto de estar abraçado e momentos que não. Então, a gente precisa aprender isso. Aqui, ó, a Mace falou sobre relacionamentos. Como podemos melhorar esse medo, essa insegurança? Então, vamos lá, porque ainda bem que eu peguei sua pergunta, porque era exatamente isso que eu ia entrar nesse assunto. Na vida amorosa, como é que funciona a ferida da rejeição? Ai, o fulano me rejeitou. Ai, o ciclano me rejeitou. Ninguém me quer, ninguém me ama. Aí é que a gente tem que ter cuidado. Por quê? As pessoas não estão rejeitando a gente. Por exemplo, eu tenho 7.000 pessoas no meu Instagram. Tem 5 pessoas agora aqui na live. Quer dizer que as outras estão todas me rejeitando? Não. Eu posso interpretar que sim, mas eu entendo que as pessoas estão fazendo outras escolhas para a vida delas e que não necessariamente é sobre mim, porque eu não sou o centro do universo. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, que a ferida é minha e que ninguém tem que olhar para mim porque eu existo. E as pessoas vão olhar para mim se eu tiver algo útil para elas, se eu tiver valor para elas, se elas tiverem afeto por mim. Então essa é a primeira coisa, que as pessoas não estão tomando decisões na vida delas baseadas em mim. Elas estão tomando decisões por elas. E que essas decisões podem me incluir, podem me excluir, podem me agradar, podem me desagradar. Esse é o primeiro ponto e eu vou falar isso em todas as lives, tá? Depois, essas pessoas, elas vão ter mais dificuldade de se conectar. Então, são mulheres que vão ser mais caladas. Para encontrar alguém vai ser mais difícil, vai ter mais dificuldade de flertar com o olhar, por exemplo, de puxar um assunto, vai ficar meio travado. Isso eu tô falando quanto mais alto o traço dessa ferida, né? Porque pode ser que você tenha um pouquinho da rejeição e tenha uma mistura com outros traços. Isso vai depender sempre de cada um. O que eu tô falando em cada live é como se a gente pudesse didaticamente recortar toda a sua parte da rejeição, seu traço de caráter esquizoide, e falasse só dele aqui, tá? Então, são pessoas que vão ter essa dificuldade de, inclusive, iniciar, de paquerar. Por quê? Porque o medo delas é muito grande de ser visto e ser rejeitado. Então, ela prefere nem ser vista, né? De maneira inconsciente, porque lá no consciente fica, eu queria ter um namorado, eu queria ter alguém. Mas o inconsciente fica, melhor você não ser vista, porque se você for vista, você vai ser rejeitado. Então, esse pensamento que fica martelando lá. Outra coisa, ela vai ter dificuldade de abrir o seu coração. Por quê? Lembra que o foco é o pensar? Então, são pessoas que elas pensam demais, elas querem entender, elas querem racionalizar. É o tipo de pessoa que quando acaba um relacionamento fica tentando entender, mas eu preciso entender por que ele não me quis, eu preciso entender o que eu fiz. Quando tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente sente. E quem tem a ferida da rejeição vai ter mais dificuldade com o sentir. A não ser que você tenha uma combinação aí com a ferida do abandono ou a ferida da humilhação, você vai ter mais dificuldade com o sentir. Quer dizer que você não sente? Claro que não, senão você não sentiria o medo da rejeição. Mas você vai ter mais dificuldade de identificar isso como emoção. O que talvez você traga uma palavra
Você dá um nome, mas na verdade é uma sensação. E essa sensação você vai ter dificuldade de expressar essa sensação. Até porque você tem medo do que você sente. Porque vai que o outro não gosta de você, vai que o outro não te aprova, vai que o outro não te aceita. Então você acaba suprimindo aquilo que você sente. Você mesmo finge que você não sente. Ou se você tá sentindo, você tenta abafar para ninguém ficar sabendo. Então é um cuidado que precisa ter. Ó, cá falando, meu marido teve que perseverar. Tadinho, eu tinha dificuldade de puxar assunto ou de procurar ele para conversar. Exatamente. Então fica numa posição confortável no sentido, os homens têm que me ver. Mas como é que eles vão ver se eu tô aqui reclusa dentro da minha casa e não falo com ninguém, né? Não abro a possibilidade. A Cibele pergunta aqui, por que mudamos nosso comportamento na infância, adolescência e vida adulta? Aí tem a ver com o aprendizado e a capacidade de amadurecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né? É por isso. Na infância a gente tá totalmente cru, é esponjinha, a gente só tá aprendendo. Na adolescência a gente, além das oscilações hormonais, a gente tá migrando entre ser criança e ser adulto, que ser adulto é assumir as responsabilidades, as consequências das próprias decisões. E depois ser adulto, que tem muita gente que não virou adulto ainda, mesmo com 40, 50 anos, que é dar conta da própria vida, sem ficar contando com os outros e sem esperar que os outros venham, né, ajudar. Então é por isso, a ferida é a mesma, o medo e os comportamentos vão ser ativados pelo medo, mas a gente muda porque a nossa forma de pensar, a gente amadurece, a gente aprende outras coisas e a gente vai agindo de maneiras diferentes, mas o medo, o porquê a gente tá tendo certas atitudes continua, tá? Então vamos lá, achei que tinha pergunta. Dificuldade de expressar, eu já falei. Outra coisa. Como é desapegada, como eu falei, então, tá paquerando um carinha ali e aí ele não manda mais mensagem ou não liga. O que ela pensa? Deixa pra lá também. Nem era tão importante assim. Eu nem queria mesmo, né? Mentira, queria, mas inconsciente eu quero me proteger, então eu falo que eu nem queria mesmo. E aí eu deixo ir, que é o desapego, né? Não, deixa a pessoa ser livre, deixa ele tomar as próprias decisões. Aí, eu nunca falei que eu queria, eu nunca falei que eu gostava, eu nunca falei que eu queria algo mais sério, nunca me aproximei, mas eu quero que a pessoa adivinhe que eu quero tudo isso. Aí é que tá o ponto de quem tem a ferida da rejeição, que é esse traço de caractere esquizoide, tá? Muito cuidado, porque a gente fica achando que o mundo inteiro tá entendendo tudo que tá passando aqui na nossa cabeça. Esse monte de pensamentos que a gente tem aqui. As pessoas não sabem de nada disso. Se você não expressar, elas não vão saber. Mas eu tenho medo. Você tem medo de ser rejeitada. Pronto, você já sabe. Aí vem a pergunta. Se você expressar isso, o que de pior pode acontecer? Ele pode querer ficar com você e ele pode ir embora. Se ele ficar com você, o que de pior pode acontecer? Se ele não ficar com você, o que de pior vai acontecer? Entendeu? A gente começa a ir além do medo. Eu tenho medo disso acontecer. E se isso acontecer, o que de pior vai acontecer? E eu começo a trazer para o mundo real. Porque muitas vezes é um medo tão maluco na minha cabeça que se eu começo a pensar realmente sobre isso, objetivamente, ele não existe mais. Ou a coisa era muito menor do que eu achava aqui na minha cabeça. Então, precisa fazer essas reflexões, já que... Por que eu tô falando reflexões? Porque é pro mundo do pensar. Se for pra falar sobre a ferida do abandono, eu não vou falar isso, eu vou falar outra recomendação. Por isso que eu falo pra vocês, quando vocês perguntam lá no Stories, que depende do mapa de vocês. Porque a combinação é diferente. A maneira como vocês vão lidar com as feridas e com a mudança que vocês precisam fazer vai ser diferente, tá? E eu falo tá muitas vezes, acabei de perceber isso. Então, né, o que... eu falei do pode deixar ir, mas outra coisa. Olha, gente, eu adorei esse comentário. Obrigada. Eu não sei se é Narciso ou se é Gabriel, mas é o Narciso Gabriel Rodrigues. Sim, mas às vezes se a gente se expressar para o mundo vai te machucar. Eu não sei se você já tinha chegado, mas o mundo não tá aqui para te machucar. As pessoas estão tomando decisões sobre a própria vida, inclusive você. Algumas decisões das outras pessoas vão me contemplar, outras vão me excluir, algumas vão me agradar, outras vão me desagradar.
Então a gente precisa parar de acreditar nesse pensamento que os outros vão me machucar. As escolhas dos outros é dos outros e eu tenho que lidar com isso. E às vezes o outro não vai querer ficar perto de mim e eu tenho que aceitar isso. Assim como tem gente que eu não quero que fique perto de mim. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. E a gente fica tentando se esconder dessa situação, porque isso pode acontecer? Pode. E a gente evita. E aí a gente não consegue nada. A gente não avança nem para as coisas boas e a gente não avança nem para lidar com a frustração, que é o que a gente vê de ruim, mas é o amadurecimento. Então eu falei que a pessoa pode deixar aí, né? O cara não ligou mais, não apareceu e ela fala: ai, mas nem era tão importante assim, eu nem gostava tanto dele, ele nem era tão bonito, nem era tudo isso que eu queria. Ou ela inventa motivos malucos pra brigar com esse cara, porque o cara é incrível, ele é maravilhoso, ele liga pra ela, ele chama ela pra sair. Se ela começa a... É um processo inconsciente, lembra? Ela começa a sentir que isso vai pra frente, que eles vão se conectar mais, que eles vão se aproximar e que não vai ter pra onde ela fugir. Inventam uns motivos loucos pra brigar, tem uns quebra-pau, que é pra ver o quê? Se espanta o cara ou se ela consegue fugir. E às vezes ela mesma some. Ah, eu não queria. Ah, não, tava dando muito trabalho. Ah, não queria me ver demais. Então, eu sempre falo, não é o comportamento. Então, assim, eu não quero mais ficar com esse cara, beleza. Né? Vai falar pra ele que não quer mais, vai sumir, a sua atitude é a sua decisão. Não vou, né, não vou interferir nisso. Mas a gente precisa avaliar o motivo. O que é que tá por trás desse comportamento? Eu refleti e eu conscientemente entendi que esse não é o cara certo pra mim, então eu não vou mais investir nessa relação. Ou eu só tô com medo dela dar certo, da gente aprofundar esse relacionamento, de eu me conectar, de eu abrir meu coração e esse desgraçado ir embora e me fazer sofrer. E aí eu finjo que eu não ligo, eu finjo que eu não me importo e eu invento um motivo pra terminar. É isso que a gente precisa refletir, tá? Porque a maioria das vezes a gente tá se protegendo dessa dor. E aí a gente não tem nem a possibilidade de dar certo e nem a possibilidade de dar errado. A gente evita as duas coisas e fica só com aquela sensação do que não aconteceu. E isso acontece com outras feridas também, de formas diferentes, mas sempre o medo de tentar, o medo de ressentir aquela ferida emocional que é a maior, então eu fico tentando evitar aquilo. Aí eu vou pelo caminho do medo, e o caminho do medo é o quê? Não acontece nada comigo. O caminho do amor é o quê? Eu me arrisco e pode ser coisas boas e pode ser coisas ruins. Sim, vai ter coisas ruins quando a gente se arrisca. Não é só coisa boa. A vida é assim. E a gente, como adulto, já sabe. Só que a gente, quando fica lá no medo, o que a gente tá tentando? Se privar da dor, se privar da frustração. Porque não acontece do jeito que eu quero, do jeito que eu imaginei. E é difícil? É. Eu não vou mentir pra vocês. É difícil. Mas é o único caminho pra gente ter uma vida adulta saudável e feliz. Porque se a gente continua com medo, a nossa vida não acontece. A gente tá sempre aqui. Vou, não vou. Vou, não vou. E aí não acontece. A gente mesmo vai bloqueando, né? Então, é o medo sempre de aprofundar a conexão. Na vida amorosa, o grande medo acontece no início. Quem que me perguntou esses dias? Eu acho que uma das meninas que tá aqui me perguntou esses dias, né? Por que no início vai bem e depois desanda o caldo? Deixa eu tirar meu caderno daqui. Então, pra quem tem a ferida da rejeição, acontece mais no início por isso. Por quê? A pessoa começa a se conectar, vai bem, mas ela arruma um jeito de escapar, de fugir, de dar uma de louca e o cara vai embora. Ah, eu lembrei que eu tava falando de dar uma de louca. Quem tem a ferida emocional da rejeição, gente, tem às vezes algumas explosões de raiva. Não sei se isso acontece com vocês que estão se identificando. E por que que isso acontece? Quer dizer, acontece, eu sei que acontece, mas vocês podem dizer que não. Mas por que que acontece muitas vezes? Porque você tá aqui, ó, pensando, quero pensar, quero continuar pensando, adoro pensar, o meu mundo é do pensamento, blá, blá, blá. Quando vem muita interferência externa, dos maridos, do filho, do namorado, do telefone, de gente enchendo meu saco, quando vem essa interferência externa, a gente que tem a ferida da rejeição começa a se incomodar. Por quê? Porque tá interferindo no fluxo dos meus pensamentos. Chega uma hora que a pessoa explode, sabe? Dá aqueles gritos mesmo, parece aquelas onças bravas. Aí o que acontece? As pessoas, opa, eita,
Então, eu não vou me aproximar. Então, é uma forma também de se proteger e de ter esse tempo só pra você. Gente, eu vou finalizar a live, falta 15 segundos, 10 para acabar. Amanhã, ao meio-dia, eu volto aqui para falar sobre a ferida do abandono. Um beijo, adorei estar com vocês. Tchau, tchau.